Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Eclesiastes, capítulo de número 12. Agradecer mais uma vez ao Senhor pela oportunidade de poder estar aqui, mais um culto, para louvar e engrandecer o seu nome. Eclesiastes, capítulo de número 12. Amém? Os irmãos encontraram? Que diz assim: lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens, depois da chuva, no dia em que temerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, pois já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, quando for baixo o ruído da moedura, e nos levantarmos a voz das aves, e todas as filhas da música ficarem abatidas, como também quando temerem o que não é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo, porque o homem se vai à sua casa eterna, os pranteadores andarão rodeado pela praça. Antes que se rompa a cadeia de prata, ou que se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Além de ser sábio, o pregador também ensinou o povo o conhecimento, mediando e estudando, e pondo em ordem muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu com acerto discursos plenos de verdade. Amém? Essa palavra é uma palavra de reflexão para nós, que devemos fazer para Deus, devemos entregar a Deus enquanto ainda estamos aqui. Porque depois que o Espírito voltar à terra, já não adianta mais. Mas enquanto temos vida, nessa noite temos condição, que possamos fazer e entregar o nosso melhor para o Senhor. Amém? Baixa um pouquinho ali, Marcelo, por favor. Vamos fazer uma oração já dando início ao trabalho nessa noite. Senhor Deus e Pai, eis-nos aqui, ó Pai, na sua presença, Senhor, mais uma vez para vir te agradecer, ó Pai, pela sua, meu Pai, misericordiosa, meu Pai, graça, meu Pai, que o Senhor possa nessa noite, Senhor, estar conosco em cada momento, ó Pai, que o Senhor possa falar conosco, ó Pai, através de cada palavra aqui, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, venha tocar nos nossos corações, ó Pai, através de cada louvor aqui entoado nessa noite, ó Deus. Sabemos, Senhor, que o Senhor preparou essa noite, meu Pai, especial, para estarmos aqui na sua casa e na sua presença, te louvando, meu Pai, e engrandecendo o teu santo nome, Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, aqueles que estão enfermos, ó Pai, e não tiveram condições de estar aqui na sua casa nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa ainda trazer em segurança, ó Deus, aqueles que estão por chegar, ó Pai. E nós, meu Deus, que já estamos aqui, ó Pai, que o Senhor, meu Pai, venha derramar da sua presença e do seu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. No nome santo do Senhor Jesus, ó Deus. Assim eu já te peço e te agradeço. Amém. Vamos louvar ao Senhor já nessa noite, grupo de louvor.
preciso dar-me bem, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia, você pode ter Jesus, eis-me aqui, aleluia. Estamos aqui buscando a presença do Senhor. Ainda em pé, meus queridos, nós vamos também orar pelos pedidos. Hoje temos algumas pessoas que estão ausentes, algumas estão trabalhando, como a irmã Adélia, que está cuidando de uma pessoa idosa, um parente seu também, os que não puderam vir, e vamos orando uns pelos outros, né? A palavra do Senhor nos ensina a cada dia, como cantamos agora aqui, estamos prosseguindo para o alvo, né? E vamos conquistar a coroa, lutando, nada pode nos impedir, e vamos seguir, aleluia, e queremos a cada dia mais buscar a presença do Senhor, ouvir a voz dele. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluias. Glória a Deus. Nós vamos neste momento interceder por muitos pedidos. O irmão Marcel estará intercedendo. Suas mãos com o Pai do Senhor. Irmãos, é motivo de muita alegria, mais uma vez, poder estar na presença de Deus, né? Na casa do Pai. E agradecer por esse motivo também de honra da gente poder interceder, né? Por tantos quantos necessitados na noite de hoje. O pastor Oliveira pediu oração pela irmã Elza, que fez cirurgia nos olhos, que a gente possa pedir para que Deus dê a ela uma recuperação saudável. Amém? Vamos orar também pela esposa do nosso pastor, que está com problema de saúde, né, pastor? E a gente sabe que Deus pode curar, né? Com apenas um toque, com apenas uma palavra. Presbítera Terezinha também. Deus conhece, né, o coração de cada pessoa, Deus conhece a necessidade. E eu creio que na noite de hoje vai haver cura, libertação e transformação. Amém? Mãe da Sheila e a tia da Sheila também. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, gostaria de te agradecer, meu Pai, primeiramente por esse privilégio, meu Pai, que o Senhor nos concede de estar mais um dia na tua casa, diante da tua gloriosa presença. Meu Deus, eu quero te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, meu Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, por todos os livramentos que o Senhor tem nos concedido, meu Pai. Neste momento, Senhor Jesus Cristo, eu quero clamar a Ti, meu Pai. Quero clamar a Ti pela Tua infinita misericórdia na noite de hoje, meu Pai. Não só a mim, meu Deus, mas ouça também as vozes, meu Pai. Ouça as vozes dos Teus filhos. Ouça neste momento as vozes dos Teus servos, meu Pai, que também clamam por tantos quantos, meu Pai, estão necessitados neste momento, meu Pai. Tantos têm sido os pedidos, Senhor Deus, tanto nesse caderno, meu Pai, tanto pelas redes sociais do pastor, tanto pelo celular, meu Pai, no WhatsApp.
Meu Deus, pelos pedidos também dos teus filhos, meu Pai, dos teus servos na noite de hoje, meu Pai, pelos seus entes queridos, meu Pai, que se encontram neste momento adoentados, meu Pai, que se encontram enfermos, que necessitam de uma cura, que necessitam, meu Pai, de uma transformação, que necessitam de uma libertação, meu Pai. E nós cremos que o Senhor é o Deus das causas impossíveis, nós cremos que o Senhor é o Deus da libertação, meu Pai, nós cremos que o Senhor é o Deus da cura, nós cremos que o Senhor é o Deus de já, meu Pai. Nós cremos que neste momento, meu Pai, através da tua infinita misericórdia, meu Pai, com um toque, com a palavra, meu Pai, o Senhor pode mudar essa situação. E nós cremos, meu Pai, na vitória desses seus filhos na noite de hoje, Senhor Deus, que pela tua infinita misericórdia, meu Pai, alcança, meu Pai, cada um desses, meu Pai, neste momento, alcança cada um deles, meu Pai, para a honra e glória do teu santo nome, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação neste momento. Receba a nossa adoração, meu Pai, na noite de hoje. Sede conosco, meu Pai, neste momento, fala poderosamente conosco, pois eis aqui, meu Deus, de coração aberto, de ouvidos abertos e atentos, meu Pai, para ouvir a tua voz, meu Deus. Sede conosco. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, a importância de orarmos é algo muito fundamental para a caminhada da igreja. A questão de algum tempo atrás, nós, já quando estávamos na Vila Ema ainda, entramos num período também ininterrupto de oração de joelhos, né? E é o nosso desejo retomar esse propósito. Os irmãos já se preparem que nós estaremos já nos organizando, por isso é importante nós estaremos fazendo, continuaremos com o discipulado, mas também a atitude da igreja quando dobra os joelhos é muito importante. Então, já nos próximos cultos estaremos assim, intensificando isso, irmãos, e muitas vitórias já naquele tempo foram alcançadas, situações onde nós não víamos, humanamente falando, um caminho, mas através da oração, da igreja com o joelho dobrado. Irmãos, a perseguição que tinha antigamente, há décadas atrás, do meio cristão, não era pequena, mas o que fortalecia, assim como foi na igreja primitiva, foi a questão da igreja estar de joelhos dobrados. Então, irmãos, a importância disso, porque acabou-se com o tempo perdendo, até na questão de vigílias, com a questão do modernismo, a vigília virou mais uma quantidade de pregações durante a noite e louvor direto e 10 minutos de joelho, né? Isso, na minha opinião, não é vigília, né? E eu creio que o Espírito Santo nesses últimos dias vai querer resgatar estas coisas, valores que foram perdidos por causa de mudar o rumo da coisa para movimento, né? Mas que nós possamos orar para que esses resgates venham, não apenas aqui na igreja local, mas nós possamos ver esta grande nação evangélica voltando às origens, né? E certamente recebendo da parte do Senhor aquilo que Ele ensinou lá para a igreja primitiva. O que trouxe característica para a igreja primitiva é a mesma porção que nós temos para o século 21. Nós vamos, antes de comentarmos a respeito de alguns avisos, pastor Oliveira, vem trazer uma saudação, algo que Deus colocou no seu coração. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de estar trazendo para vocês, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 33. Todos estão felizes? Estão na casa de Deus? Glória a Deus, né, irmãos? Mais um dia de culto, glorificando e louvando o nome do Senhor Jesus, cada vez mais. E os tempos se aproximam, né? Porque cada dia a gente vê coisas maus nesse mundo. E se não for a Jesus que nos abençoa, nos livra, nos dá força para caminhar, porque a luta é grande. Todos nós temos luta. Já passaram, passaremos e passarão. Então a luta virá a todos.
mas Deus é fiel para nos dar força, nos dar coragem, nos dar ânimo, porque sem Ele é impossível que nós prossigamos nesta luta, porque às vezes a gente até fraqueja um pouco, às vezes sentimos-nos debilitados na nossa força, na nossa luta, no nosso dia a dia, o cansaço, mas Deus supera a nossa força através da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu creio que se nós estamos até aqui, chegaremos até longe demais, até mais longe, mas na presença do Senhor Jesus, porque Ele diz: sem mim nada poder fazer. Então nós cremos, né? E diz assim no Salmo 33: o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. E Ele que forma o coração de todos eles, e que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é bom para a sua segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para o conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, e Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração. Porquanto temos confiado no Senhor, no teu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Então esse salmo aqui, irmãos, ele está dizendo para nós que, embora os olhos do Senhor estejam sobre todas as pessoas, Ele repousa de modo especial sobre os que o temem, sobre os que os amam, sobre os que andam nos seus caminhos. Porque aquele que tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso para com ele. Os olhos de Deus referem-se ao seu amor, solícito em seu cuidado proveniente em nossa vida, livrar as suas almas da morte. Hoje nós temos certeza que aqui neste mundo há tribulações, mas a nossa certeza, a nossa vitória está na nossa salvação. E cada dia louvando e glorificando o nome de Jesus. Nós temos que confiar e esperar no Senhor. E se nós fizermos a vontade dEle, Ele cuidará de nós, Ele nos protegerá da morte, e Ele vai nos levar para uma vida eterna junto com Ele.
Mas nós temos que estar na palavra e estar crendo que Ele é o nosso Deus. Porque não adianta falar que Ele é o nosso Deus e estarmos fazendo coisa errada. Ninguém é santo aqui, mas nós procuramos ser pessoas separadas. Porque senão não adianta nada, não adianta ficar em cima do muro e ser uma pessoa inconstante como a onda do mar, que vai e volta e não chega a lugar nenhum. E nós temos que ser fiéis. Atravessamos luta, sim, todos vamos atravessar luta, mas temos certeza que a vitória é maior, porque Ele está conosco. Ele é conosco, Ele é comigo, com você e é com todos. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, entrego esta palavra em suas mãos e cuida dos teus filhos para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Glória a Deus. Bom é meditarmos na palavra, né? Este salmo fala muito, né? Cada dia que nós entendemos o trabalhar do Senhor, nós passamos a perceber que a obra dele é perfeita. Ainda que aos nossos olhos há situações que pela ótica natural ainda não conseguimos ver exatamente aquilo que Deus vai fazer, mas tenha certeza que nesta noite o Espírito Santo tem nos reunido aqui para um propósito. E você vai perceber também que no momento da palavra o Senhor tem algo para dizer, e a ação dele, né, ela é perfeita. O importante, meus queridos, é que nós vencemos mais um dia e estamos cumprindo o Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no oculto do seu tabernáculo. Então você está aqui preservado, aleluia, pelo Senhor. Irmãos, é noite de vitória. Creia naquilo que o Espírito Santo já tem falado, através dos louvores, através desta reflexão, desta saudação que o pastor Oliveira trouxe também, e que possamos continuar adorando. Como dissemos, este domingo estamos encerrando o 11º propósito. São 231 dias que colocamos em propósito de jejum e oração, cada um na sua disponibilidade, entendendo que algumas pessoas até tomam remédio, nem todo mundo pode fazer exatamente daquilo, mas na medida de cada um, né? E hoje agradecemos a Deus por esses 231 dias, e nós estaremos, a partir de então, como eu disse a semana passada, nós iniciaremos a tratativa com a imobiliária, e eu queria convocar a toda a igreja para que nós tirássemos um propósito também, na sequência, a partir de amanhã, já em prol de tudo que já temos orado, mas também acerca desta causa, e para que o Senhor vá à nossa frente. Os irmãos sabem que lidar com a imobiliária exige assim bastante, devido ao próprio sistema, mas nós estamos entregando esta causa na mão do Senhor. O mesmo Deus que nos tirou da Boa Espera, que nos trouxe aqui para Almirante Alexandrino 480, nos trouxe aqui para o 468, é que nos tem conduzido. Então nós temos agora, hoje é dia 21, temos 9 dias agora de novembro, e já entraremos em dezembro. Então nós teremos cultos regulares até o dia 19, então temos ainda mais 4 domingos. Então nós vamos assim, irmão, nós vamos ter esse período, vamos fazer assim, em vez de fazermos mais um período de 21 dias, nós vamos esticar, né? O período de 21 dias iria ser até o dia 12 de dezembro, mas nós vamos esticar até o dia 19, e até lá eu creio, irmãos, que o Senhor vai dar a vitória. Você crê na vitória que Deus pode dar para a igreja acerca dessa tratativa? E aí não será apenas para isso, eu estou dizendo isso como um dos motivos do ministério, mas também é o momento que você tem a liberdade. Nesses dias vão dar, na verdade 28 dias, você vai poder colocar diante do Senhor a tua causa, a tua necessidade. E nós temos um caderninho aqui, eu até vou deixar aqui com
irmã Kelly, fique com isso. E os irmãos depois, no final do culto, já coloquem aquilo que você quer colocar na causa para essa próxima etapa de jejum e oração. Tudo aquilo que for o nome de pessoas, depois você procure no final, o caderno vai estar à disposição. E nós estaremos colocando todas essas causas, além da causa da igreja, nós estaremos apresentando cada petição, né? Continua o discipulado, como nós já temos, e para esta semana estaremos intercedendo pela vida do Alex, o filho do pastor Oliveira, né? Que bênção, né? E próximo domingo, como eu disse, estará conosco o pastor Davis, da Assembleia de Deus aqui da Chácara Belenzinho, estará conosco novamente, cooperando. Meus queridos, passando o domingo que vem, o outro domingo já é a última ceia do ano de 2021. Como passou rápido, né? Então estaremos celebrando, anunciando a morte do Senhor, dia 5 de dezembro. No dia 12, queridos, nós temos algo muito especial que já acontece todo ano. É o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. É comemorado já há muitos anos o dia da Bíblia. Para nós o dia da Bíblia é todo dia, mas é comemorado pela Sociedade Bíblica, e nós estaremos cantando hinos alusivos à Bíblia, né? Então, dia 5, a última ceia do ano, dia 12, teremos o culto especial do dia da Bíblia, né? Estaremos louvando a Deus com hinos que tem no contexto da letra a respeito da Bíblia, né? E dia 19 será o nosso culto de Natal, culto de agradecimento ao Senhor. Sabemos que não é a data, mas é sim o propósito que nós estaremos anunciando. Não é aquilo que é colocado aí fora, o Papai Noel, mas nós estaremos celebrando, né, o nascimento do Senhor Jesus. Então, meus queridos, e vamos continuar orando, porque o Senhor tem também, através das redes sociais, alcançado vidas. Irmãos, anteontem eu recebi uma solicitação de amizade, eu não conhecia a pessoa, fui ver lá, Camaçari, Bahia, que já tem também assistido os cultos online. Então, irmãos, a palavra também está alcançando através das redes sociais, e o motivo de eu estar dizendo isso é para que os irmãos estejam intercedendo pela vida minha e da minha esposa nas quartas-feiras, para que o Senhor venha nos dar capacitação e que essas vidas possam ser alcançadas. Irmãos, tem testemunhos de parente meu, católico, que nunca ouviu uma mensagem e está assistindo os cultos. Então, irmãos, a oração que eu peço para que o Senhor possa estar fazendo uma obra na vida de muitos daqueles que nós não conhecemos. Esses dias também recebi uma outra ligação no meu telefone fixo. Como nós ficamos muito tempo na Vila Ema, uma irmã acho que chama a irmã Érica, se não me engano: pastor, onde é que está a igreja da Vila Ema aqui da Artos? Eu falei: nós estamos na Vila Ema, estamos agora na Vila Invernada. Eu passei o endereço, tudo, né? Mas enfim, irmãos, isso traz assim uma lembrança do tempo que nós pudemos naquele bairro também falar do amor de Deus. E não é diferente aqui. Amém? Vamos louvar a Deus com os hinos da harpa. Oh,
Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor. Receba renovo do Senhor, aleluia. Engrandecido e louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Grande é o Senhor. Irmãos, nesta noite, aleluia, o Espírito Santo está aqui mais uma vez para renovar, para fazer coisas grandes e firmes na minha e na tua vida, né? Está se aproximando também o momento da palavra, e nós juntos estaremos também, aleluia, compartilhando, né, deste momento de comunhão, de aleluia, cada dia o Senhor reserva para a sua igreja renovo, aleluia, poder do Espírito, batismo com o Espírito Santo, e que nós possamos juntos, né,
nesta mesma visão, aleluia, receber o renovo que vem da parte do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos neste momento ofertar, pedindo ao Senhor que venha receber o propósito de cada um para a manutenção. Irmãos, temos desafios grandes ainda nesta semana, mas queremos primeiramente, como está aqui no envelope, né? Provérbios capítulo 3, versículo 9, que diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, né? E o versículo 10, que não está aqui no envelope, diz: e se encherão os teus celeiros. Então, meus queridos, este momento de adoração, que estaremos compartilhando e pedindo ao Espírito Santo que venha receber o propósito, meus queridos. É um momento também de adoração, que estamos na presença do Senhor Jesus e agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. Thalita, vem fazer esta oração por nós aqui, amém? Antes de nós ofertarmos, depois estaremos ofertando, consagrando. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar pela oferta. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nós aqui, Senhor, vamos orar pelas ofertas, meu Pai, para cada um que está ofertando. Abençoa, Senhor, o celeiro de cada um, ó Pai, que não venha faltar, Senhor, o pão de cada dia, Senhor. Repreenda, Senhor, toda seta do inimigo, ó Pai. Venha, Senhor Jesus, nos encher, Senhor Deus poderoso. Senhor, tira toda enfermidade, ó Deus. Que essa oferta, Senhor Jesus, não venha faltar. Que venha, Senhor, pagar todas as necessidades da igreja, Senhor Jesus. Venha abençoar cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, semeie com alegria, amém? Glória a Deus, um momento de adoração. Glória a Deus. Bom, nós vamos agora consagrar aquilo que foi ofertado. O Carlinhos. Paz do Senhor, meu Deus. Tudo bem? Meu Deus amado, nesse momento, venho apresentar, Senhor, essas contribuições, Senhor, para a Tua casa, meu Deus, para que não falte nada, Senhor. Assim como nós não queremos que falte nada no nosso lar, seja mantimento, seja o que for, nós não queremos que falte nada, Senhor, na sua casa de oração, no lugar onde nós viemos, Senhor, para Te adorar, para servir o Teu santo nome, Senhor. Abençoe, Senhor. Que essas ofertas, contribuições, Senhor amado, multiplique, Senhor, para o Teu povo, para cada vez nós possamos contribuir mais com a Sua obra, Senhor, não somente com dinheiros, com bens materiais, mas com o nosso ser, Senhor, com o nosso melhor, meu Deus, seja espiritual, seja material, seja o que for. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. O grupo de louvor estará louvando ao Senhor com mais um hino. Louvor-te
glorificar o Senhor. Aleluia. Irmãos, esse desejo de nós louvarmos tem que ser como a melodia destino, como o ritmo destino, dentro do nosso coração. Vamos nos colocar de pé. Queria pedir para o pastor Oliveira orar por mim, por favor. Irmãos, vamos estender as mãos para cá. Eu creio que Deus já colocou a palavra no coração do pastor, mas nesse momento Ele será o preletor dessa noite e Ele abençoará nossas vidas. Então eu creio que Deus vai trabalhar e operar na vida dele grandemente para nos abençoar, amém? Vamos estender a mão e apresentar o nosso pastor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nos apresentamos o pastor Ismael, que vai ser o preletor desta noite, Pai. Então, através da sua palavra, eu creio que o Senhor já colocou uma palavra no coração que vem do trono de Deus, Pai, para nossas vidas. Pai, nós queremos entender, dá entendimento, capacidade, sabedoria no teu servo, para que ele use as palavras que o Espírito Santo tenha a nos falar, Pai. Então, neste momento, Senhor, abençoe grandemente a vida dele, para que ele venha transmitir aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós estamos querendo ouvir, mas aquilo que Deus vai mostrar através da palavra dele, através do conhecimento, da sabedoria que o Espírito Santo trouxe no coração dele, que vem do alto essa bênção, Pai. Então, abençoe teu filho nesta noite, na palavra, que ela seja para a nossa vida um alimento e uma bênção total, é o que nós pedimos e esperamos do Senhor. Abençoe teu servo em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, ainda em pé. Pastor, Amém. Irmãos, ainda em pé, Zacarias capítulo 4. Vamos ler os primeiros 7 versículos. Irmãos, pela manhã, o Espírito Santo, nós tínhamos até começado um esboço já há alguns dias, mas pela manhã o Espírito Santo nos levou a este texto, Zacarias capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Nós estaremos compartilhando aquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações e cremos que, como diz na palavra, onde está o Espírito, aí há liberdade, né? Todos acharam? Zacarias, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Diz assim, o título desta parte é a quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. Diz assim a palavra: e tornou o anjo que falava comigo, e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Amém. Podeis assentar, queridos, glorificando o nome do Senhor. Meus queridos, já há algum tempo, o contexto desta palavra, em situações que nós passávamos já há algum tempo, antes de mudarmos, inclusive, para este salão aqui. O Senhor, num determinado momento, que nós vínhamos, ora para fazer a leitura da luz ou da água,
naquele salão aqui ao lado, onde nós estivemos por 20 meses, e também em alguns propósitos que o Senhor nos colocava, de jejum, de intercessão. E esta palavra, ela veio muito de encontro por várias vezes. E hoje pela manhã, o que normalmente acontece no meu levantar, ou a gente vai meditar alguma coisa, mas naquele momento o Espírito Santo me fez ligar a televisão e ver a ministração de um programa americano evangélico que estava sendo ministrada a palavra naquele momento. E exatamente era esse capítulo. E aí eu entendi que o Senhor me fez lembrar daquilo que Ele já tinha falado, né? Irmãos, a importância do que nós vemos à luz desta palavra, esta questão do azeite, né? Dos símbolos de cada lâmpada, das 7 lâmpadas, e o vaso de azeite, né? Jogava do lado direito e do lado esquerdo. Irmãos, é interessante como o trabalhar do Senhor, a visão dele, sempre é diferente daquilo que nós vemos pelo natural. Às vezes, de um processo que nós estamos passando, nós temos a princípio uma visão, mas depois o Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais para entendermos o que significa isto. Então você vê que aqui ele foi despertado, né? E como se estivesse dormindo, e começou a perguntar. E muitas vezes para nós o Senhor pergunta, no meio das situações que nós estamos passando, o que é que nós estamos vendo? De que maneira nós estamos vendo também a situação? Então nós vemos aqui que o contexto desta palavra fala desse castiçal todo de ouro, né? E na verdade esse castiçal é um lampadário, né? De azeite, né? E ele servia de apoio às 7 lâmpadas que se achavam, né, sobre o vaso que continha o azeite, né? Irmãos, e estavam que dispostas em derredor do receptáculo, né? E o azeite fluía do vaso para manter cheias as lâmpadas, né? Então, na verdade, este vaso de azeite, ele representa o poder inexaurível que é, ou seja, traduzindo, inesgotável e abundante de Deus através do Espírito Santo, na minha e na tua vida, na vida de Zacarias e de todos aqueles que se propuseram a entender aquilo que Deus tinha para fazer. Então nós vemos que, como é dito aqui, cada lâmpada possuía 7 canudos, ou rebordos, né? Rebordo seria bordas reviradas, né? E cada um, né, tinha um pavio. Interessante que resultava isso ao todo 49 chamas. Irmãos, e pela manhã o Espírito Santo falava ao meu coração acerca da obra que Ele quer fazer no meio desta igreja aqui. O Senhor quer colocar um renovo muito grande no nosso meio, porque nós somos pentecostais e temos a virtude do Espírito, né? Então aqui fala que as lâmpadas representavam o povo de Deus. Aleluia. Que, aleluia, lhes fora concedido a plenitude. Irmãos, quando o Senhor Jesus foi, aleluia, arrebatado ao céu, Ele disse: não vos deixareis órfão, mas deixarei o meu Espírito. Mas é interessante que a partir daquele momento, a luz que era Cristo, Ele passou, através do Espírito Santo que o representava, a habitar dentro de nós, vasos de barro, para que pudéssemos ser chamados sal da terra e luz do mundo. E é interessante que toda esta conexão do que representa o castiçal e toda a ligação às 49 chamas, implica o quê? Na presença do Espírito Santo na nossa vida. Aquilo contínuo, irmãos. A gente pode
achar no momento que, diante daquela dificuldade que nós estamos passando, que parece que o pavio não está aceso, mas a Bíblia diz que o pavio que fumega não se apagará, aleluia. Por isso que nós cantamos: poder, poder pentecostal, aleluia. Ó, vem nos inflamar, ó, chama divinal. Irmãos, como é importante, aleluia, porque esse fluxo abundante que emana do Espírito é sobre a minha e sobre a tua vida, independente daquilo que nós estejamos passando, independente do processo ou da situação que eu e você estejamos passando. Muitas vezes há situações que querem nos abater, às vezes se não é financeiro, é enfermidade, é uma questão familiar, enfim, são tantas coisas, mas nesta noite, aleluia, o que o Espírito manda dizer através da revelação desta palavra, aleluia, que essas duas oliveiras estão jorrando, aleluia, do lado direito e do lado esquerdo, sobre a tua vida. Se você crê, glorifica o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Irmãos, entendermos o trabalhar do Senhor, e a maneira aqui como o anjo falou com Zacarias, ele fez entender, aleluia, aquilo que Deus queria que fosse a visão, para ele entender o que estava acontecendo. E nós vemos que essas duas oliveiras também representam os ministérios real e sacerdotal, lá na ocasião de Zorobabel e de Josué, filho de Josadaque. Você percebe que essas duas oliveiras representavam o ministério deles. Eles foram levantados, assim como a igreja agora do século 21, que somos nós, corpo de Cristo, fomos levantados, como foi levantado Zorobabel, como foi levantado também Josué, filho de Josadaque. E nós vemos que aqui as árvores simbolizam o quê? Um manancial contínuo, ou seja, nunca para. Aquilo que vem do Espírito Santo para mim e para a tua vida, nunca para. É um manancial contínuo. Então nós vemos aqui no caso desses dois líderes, Zorobabel e Josué, aleluia, eles tinham uma missão: guiar o povo a uma vida fortalecida pelo poder do Espírito. Esta era a missão de Zorobabel e de Josué. Nós vemos como é importante isso. E também, se você fazer também uma tipificação, essas árvores também representam os ministérios real e sacerdotal do próprio Jesus Cristo. Você entende o mistério da coisa? Então as figuras de Zorobabel e Josué estavam diante do fato de Jesus estar no céu, exercendo aquilo. Hoje é a igreja aqui, aleluia, lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus. Então nós vemos que nessa questão que fala de Jesus, que também simboliza essas árvores, o ministério de Jesus, era ele quem batizava no Espírito, e todas as plenitudes adicionais que fala a palavra provém dele. Por isso que quanto mais nós buscamos e levamos a carne à servidão do Espírito, aleluia, o vaso começa a transbordar. Aí a dor, a preocupação, a situação já não nos importa adorar, poder, aleluia, recebendo a virtude do Espírito e proclamando. Então eles tinham esta missão: guiar o povo para o fortalecimento. Irmãos, nos dias de hoje não é diferente, né? É interessante aqui que nós vemos o trabalhar do Senhor aqui no versículo 6. E respondeu e me falou: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós vemos que embora esta mensagem foi entregue, aleluia, a Zorobabel, ela é aplicável a todos nós nos dias de hoje. Aquilo que foi com Zorobabel, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então nós vemos, irmãos, que nem poderio militar, nem político, nem forças humanas poderão efetivar a obra de Deus. Quem convence é o Espírito, mas eu e você recebemos esse azeite, esta virtude do Espírito para proclamar e anunciar aquele que está perdido para ser alcançado.
Então é interessante, meus queridos, que nós só conseguiremos fazer a sua obra se formos capacitados pelo Espírito. De nada adianta o intelecto, a retórica, a dinâmica, o jeito de cada um falar. Não, aqui está dizendo, é pelo meu Espírito. Meus queridos, e esta palavra nos faz ver um exemplo muito claro que nós conhecemos, que lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 34, diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e as abiesritas se ajuntaram após ele. A vitória aconteceu porque o Espírito do Senhor, aleluia, revestiu a Gideão. Então aqui, o que nós vemos que Zacarias, com esta quinta visão, está mostrando que o papel de Zorobabel e Josué era que o povo se fortalecesse. Então, meus queridos, nesta noite, esta palavra veio, é porque Deus quer nos fortalecer pelo poder do Espírito, aleluia. E aí nós temos que nos esvaziar de toda a nossa ansiedade. Lá também em Isaías, no capítulo 31, versículo 3, diz assim: porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito, e quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Aleluia. Irmãos, muitas vezes aquilo que nós estamos passando, aleluia, representa isso. Como houve a questão dos egípcios, a perseguição contra o povo, a escravidão, e tudo que parecia impossível, mas havia uma promessa, aleluia, e Deus tirou aquele povo da mão dos egípcios, né? Então nós vemos que Jesus, ele iniciou o seu ministério no poder do Espírito Santo. Esta foi a marca do ministério. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, né? O versículo 18 diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Nessas duas situações, do versículo 1 e do 18, o de 1 nós sabemos que, logo depois disso, ele foi tentado pelo próprio Satanás. Mas o que acontece? Irmãos, ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Assim somos eu e você, para enfrentarmos os gigantes, as situações, as afrontas, ou alguém dizer, onde está o teu Deus? Temos que estar o quê? Como o próprio Jesus, cheios do Espírito. E esse segundo versículo 18, fala a respeito do chamado que a igreja tem, que eu e você temos. Aleluia, Ele nos escolheu e diz, vai e desfruto, e nós temos que tomar posse e crer que o Espírito do Senhor está sobre nós, sobre a sua igreja. Meus queridos, o que o Espírito Santo nesta hora está dizendo é que Ele te ungiu para frutificar, para gerar vidas novas, através do teu testemunho, aleluia, pela capacitação do Espírito Santo. Então diz aí que a igreja, ela foi revestida pelo poder do Espírito Santo, lá desde o dia de Pentecoste, para cumprir aquela grande comissão. Irmãos, Atos capítulo 1, versículo 8, que na verdade é a bandeira aqui do nosso ministério, ele não é por coincidência a bandeira do ministério, mas ele é o versículo-chave do livro de Atos, que diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, meus queridos, aleluia, este revestimento não é apenas para a igreja primitiva, mas é até os dias de hoje, né? Em Atos 2, versículo 4 também diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, meus queridos, nós vemos que aquilo que aconteceu em Pentecostes foi, infelizmente, uma doutrina perigosa que acontece no meio tradicional, dizendo que aquilo é para aquele momento só. Aconteceu aquilo e esta linha que vê dessa maneira enterra o dom espiritual de Elias, diz que não precisa, que
se for só para se edificar, então não vai produzir nada. Não, pelo contrário, se nos edifica, nos fortalece também, e é aquilo que Deus estabeleceu. A igreja nasceu no meio do Pentecoste, do fogo, aleluia, e aquilo que aconteceu em Atos 2, nos faz ver aquilo que Deus ainda quer fazer. Os irmãos se lembram do histórico lá da Rua Azusa, que no início do século XX, o mover que teve naquele lugar, um lugar simples, que não se esperava nada. Irmãos, o Senhor quer resgatar nesses dias o movimento da Rua Azusa. Você crê nisso, queridos? Porque Deus impactou aquele país, aleluia, naquele início do século XX. Então, aleluia, somente se o Espírito governar e capacitar a nossa vida, é que nós poderemos cumprir a vontade de Deus. Então, a necessidade, por isso que a igreja, ela não vive só do culto público, ela precisa orar, ela precisa meditar na palavra, ela precisa consagrar. E eu estou pedindo a Deus, se Deus nos tirar daqui, eu quero um lugar para a gente poder voltar a fazer vigília, porque fizemos durante muitos anos. Então é necessário isso. Então, é por isso que Jesus, ele batizou seus seguidores no Espírito Santo, para o quê? Para eles cumprirem a grande comissão e alcançar, porque o Senhor já está no céu, mas Ele deixou o Espírito Santo, aleluia, que habita em nós. Então, meus queridos, a importância disso, Então, o batismo, que fala lá em Lucas 3,16, com ou em o Espírito Santo, ele, através de Cristo, ele outorga, ou seja, ele concede a nós que somos a sua igreja, os seus seguidores, esse sinal de identificação, que somos povo de Deus. Irmãos, e toda esta palavra já foi prometida lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, aleluia, e reafirmando por Cristo, também, aleluia, depois da sua ressurreição. Você indo lá para Lucas, quer ver? Lucas capítulo 24, rapidamente eu vou ler para os irmãos poderem acompanhar o raciocínio, fica mais fácil. Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, porém ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos, aleluia, se estende até os dias de hoje. Irmãos, e o que nós temos que avaliar diante disso, aquilo que Deus ainda quer fazer, aquilo que nós vemos a história contar, como foi o caso da Rua Azusa. Irmãos, eu creio que ainda antes do arrebatamento, Deus quer levantar, aleluia, uma nação poderosa, através do Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo. Por isso que tudo aquilo que fala acerca da virtude, nos ensina isto, aleluia. Então aquela predição que teve o cumprimento inicial no dia de Pentecostes, aleluia, nós vemos que esse ministério de batizar não foi apenas naquele momento que estava só Jesus aqui na terra, mas quando ele foi, ele deixou o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade para fazer esta obra. Então, meus queridos, a importância, por isso que os valores que a igreja precisa resgatar. Irmãos, igreja não vive de movimento, igreja não vive só de uma coisa ou de outra, ou de apenas revelação, mas ela vive o quê? Da aplicação da palavra. Quando a aplicação da palavra no nosso particular com Deus, nós passamos a desenvolver, o Espírito Santo começa a mostrar aquilo que Ele quer fazer. Então foi assim na vida de Zorobabel e de Josué, e aquele povo que estava sob a responsabilidade deles. Irmãos, nesta noite, o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, é que também Ele nos escolheu para esta grande obra, para frutificar, para que nós possamos ver este ministério contínuo, aleluia, acontecer até, aleluia, ao dia que soar a trombeta. Enquanto não soar a trombeta, nós temos que estar gerando, aleluia, ovelha gerando ovelha, discípulo gerando discípulo, aleluia, para que se cumpra todo o ministério que Deus estabeleceu. Então é interessante, meus queridos, como é importante, aleluia, nós entendemos que isso abrange a era atual, aleluia. Inclusive é muito claro o texto no grego de João capítulo 1,
versículo 33, que diz: o que batiza com o Espírito Santo, esta expressão, o que batiza, emprega um particípio presente, robabitizon, que significa o quê? Aquele que continuará a batizar. A tradução é esta, irmãos, e esse é o grande engano que um segmento tradicional chega. Não, aquilo lá foi só lá, enterra aquilo. Nós temos visto isso, segmento tradicional levando por esse lado, mas a Bíblia é muito clara acerca disso. Então o significado dessa palavra no grego, aleluia, robaptizon, não sou ruim de falar isso daí, significa aquele que continuará a batizar. Então nesta noite Jesus quer batizar, orecandalaias, santo é o nome do Senhor. Então nós vemos que as referências em Lucas e João não somente dizem respeito ao primeiro derramamento, mas também à missão e ao ministério que Jesus iniciou e que eu e você temos que continuar até aquele dia que a trombeta soar, né? Então, a importância disso, quando nós passamos a ver, aleluia, e é interessante que Atos 2,39 diz que a promessa nos diz respeito a nós, aos nossos filhos e a todos os que estão de longe. Aleluia. Esta é a promessa. Irmãos, nós estamos vivendo um momento onde a igreja está apenas só restrita ao básico, ao culto normal, e está esquecendo daquilo que Deus quer fazer. Irmãos, este louvor que corais e orquestra cantam: recebereis poder do Espírito Santo que há de vir, nos faz ver a importância e o compromisso, não apenas quem canta, quem toca, mas todos nós que temos o Espírito Santo. Nós precisamos dizer, como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a socorrer. Então a importância disso, meus queridos, e o Senhor falou muito ao meu coração no decorrer deste dia, aleluia, do que Ele quer fazer conosco aqui, Ministério Atos 1. Mas recebereis a virtude e ser-me-eis testemunhas. Então, meus queridos, vamos orar para esse despertamento, para que através do despertamento nós possamos começar a convidar pessoas, porque muitas vezes nós esperamos o tal crescimento, mas queremos ver isso acontecer com os nossos olhos, mas com os braços cruzados e às vezes com a boca fechada. Às vezes não convidamos, sabemos de um parente que está precisando, ou coisa parecida, ou um conhecido, ou um amigo de escola, ou de serviço. Então, meus queridos, o que o Espírito Santo, quando o Senhor falou conosco essa palavra já há algum tempo aqui no outro salão, Ele mandava dizer para a igreja que este azeite está sendo derramado. Orebas. Aleluia. Mas o que é importante, nós fazemos a nossa parte, orarmos mais, cuidarmos de que maneira nós estamos fazendo para o Senhor. Estamos dando a sobra do tempo para Deus? Estamos sendo fiéis das coisas lá fora, nas coisas aqui dentro não? De que maneira? Aí depois, eu queria ver a igreja crescer, mas falta às vezes o quê? Este posicionamento, porque mais do que crescer numericamente, nós temos que ser este povo revestido. Porque, irmãos, eu me recordo, há muitos anos atrás, nós éramos da Assembleia de Deus, fomos numa pequena igreja, é algo, eu jamais vou esquecer isso. A igreja, acho que o tamanho era metade desse daqui, metade desse salão mais ou menos, né? E eu fiquei maravilhado de ver a maneira que o Senhor começou. O culto iniciou, primeira coisa, a igreja orando, todo mundo, não era alguns não, todos orando, parecia um exército. Você contava, mas tem poucas pessoas, mas era tão grande o mover do poder do Senhor. E interessante, uma igreja pequena, e de repente, vamos louvar, quase 70% da igreja levantou para louvar. Irmãos, e começaram a cantar. Uma igreja pequena, mas parecia que tinha 300 louvando. A glória do Senhor, a virtude do Espírito tomou conta daquele lugar. Eu estava na Assembleia naquele tempo, eu jamais esqueci aquele quadro. Irmãos, e quando a gente medita nesta palavra, é por isso que aqui o anjo, quando despertou a Zacarias, disse: que é que vês? Irmãos,
nós temos que pedir ao Senhor, para situações que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, que temos promessa também, como a igreja tem, nós possamos pedir para o Espírito nos dar a visão real daquilo. Mas para tudo que nós temos que vencer, na questão secular aqui, humana, mas também na questão espiritual, nós precisamos estar o quê? Aleluia, sendo governados pelo Espírito Santo. É isso que vai nos dar condições de ver o Senhor cumprir, né? Aqui no versículo 7 diz assim: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. Então nós vemos aqui que muitas vezes as dificuldades que parecem tão grandes como a montanha, elas só poderão ser vencidas pelo poder do Espírito, que opera através de quem? Através de mim e de você. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas se essas manifestações do Espírito não se fizerem presentes, a palavra diz assim que o povo espiritualmente seria esmagado pela oposição e pelos problemas espirituais. Que, meus queridos, se nós deixarmos os problemas, é que nem a questão estamos aqui 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, tem mais 3 lá, 16, 17 no total. Irmãos, esta reunião aqui agradou ao Senhor, mas tem alguém que não está contente, aleluia. Porque o prazer dele é que muitos sejam impedidos, até muitos podem ter sido impedidos, porque vêm situações para querer roubar. É o único dia da semana, é aquele período, e quantos são roubados, por isso saqueados. Por quê? Porque falta o que às vezes? Esta entrega maior. Então, meus queridos, se nós queremos ver aí, né? Castiçal de ouro, um vaso de azeite, com as 7 lâmpadas, e cada lâmpada com 7 canudos, e essas 2 oliveiras, aleluia, derramando. Sabe como? Nós começar a cantar, passar um demoniado, cair, ser liberto na hora, lá fora já, só de ouvir louvor. Só de ver a igreja cantar, só de ver a igreja orar, oh, aleluia, irmãos, a igreja começou desta maneira, aleluia. Então é necessário, meus queridos, não adianta de nada outra coisa. Irmãos, eu me preocupo quando eu vejo segmentos chamados evangélicos, que estão montados em 2, 3 pilares, ligados à questão humana, revelação, só, cura física e prosperidade financeira. Eu vejo locais serem entupidos de gente e o culto fica em cima disto. E de repente você não vê aquele resgate, quer dizer, a motivação nossa tem que ser primeiro, aleluia, através daquilo que Deus faz através do Espírito Santo na nossa vida, despertar o povo lá fora que está no sono. Estão lá no sono, nós estamos aqui no melhor lugar, mas está lá um povo perdido, e nós temos esse compromisso, meus queridos. Então, queridos, vamos a partir de hoje, esta campanha de 28 dias nós vamos fazer agora, até o dia 19. Senhor, eu quero gerar almas para o teu reino. Você vai dizer, mas e se a pessoa não mora aqui? Não tem problema, indica uma igreja que seja séria, próximo da casa dele, mas fale ao Senhor. Nosso objetivo não é trazer todo mundo para cá, que seria impossível isso. Mas, meus queridos, o papel aqui de Zorobabel e de Josué representa também o meu e o teu papel. Aleluia. Chamados pelo Senhor, escolhidos, chamados pelo nome, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Então, meus queridos, que nós possamos, aleluia, entender aquilo que Deus vai fazer. Nós vamos louvar a Deus ainda com mais um hino. E estaremos encerrando este culto em nome do Senhor Jesus. Depois medite nesta palavra e você vai entender. E nos teus propósitos, comece a pedir que o Senhor vai te colocar coisas grandes. Vamos louvar a Deus? Senhor,
Aleluia. Receba renovo para esta semana, queridos. Vamos agradecer a Deus e nas tuas orações. Aleluia. A Bíblia nos ensina a orarmos uns pelos outros. Então vamos agradecer a Deus. Uma semana de bênção em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, Senhor, por tudo o que foi ministrado, a oração inicial, a primeira reflexão bíblica logo do início, também a saudação que o pastor Oliveira ministrou, Senhor, este fechamento da palavra, Senhor, enfim, tudo que foi feito aqui, Senhor, que possamos ser despertados, Senhor, e te pedimos, Senhor, manda já o teu poder sobre a tua igreja, para que possamos evangelizar, alcançar vidas e ver, Senhor, a tua igreja, Senhor, prosperar e crescer, Senhor, e vidas sendo resgatadas, Senhor, das garras do inimigo. É o que pedimos no nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do seu Santo Espírito seja com o povo de Deus, e o povo de Deus diz: Deus abençoe, uma semana abençoada em nome de Jesus.